Fala pessoal, tudo bem? Nesse capítulo, a gente vê aquele padrão que a gente conversou no capítulo passado se tornando uma sequência. Esse padrão, ele cada vez mais aumenta a sequência de reis. É rei atrás de rei, é rei traindo rei, é rei aumentando idolatria, aumentando absurdos. E o que mais me pegou nesse capítulo, que são absurdos que começam a se tornar situações normais, situações em que você convive com tranquilidade, com normalidade no seu cotidiano. Isso lá no contexto deles, mas eu quero trazer para o nosso cotidiano. A mensagem que eu quero refletir, o que eu quero conversar é justamente isso. O quanto a gente normaliza situações que são absurdas, mas que a gente normaliza, porque a gente diz assim, é assim mesmo, fazer o quê? Não tem o que fazer, é assim mesmo, a gente vai vivendo. Entendeu? Vamos conversar hoje, pessoal, sobre o capítulo de 1 Reis 16, tá? É um capítulo muito interessante, porque ele faz muito sentido com o que a gente vive hoje em dia, e eu quero refletir isso com você. Bom, como eu disse, você vai ver que nesse capítulo tem uma sucessão de reis, é um rei atrás do outro, tanto na tribo de Judá quanto na tribo de Israel. Só lembrando que a descendência de Jeroboão ficou com o restante dos povos de Israel, e Judá continuou aqui, vamos dizer assim, aquele que Deus separou, que Deus deixou da descendência de Davi. Deus disse que vou deixar uma tribo só com você e o restante você vai perder. E isso veio acontecendo. Só que as duas vão errando, as duas vão... sucessão de erros, sabe? Cada um vai errando de um jeito, mas o erro é o mesmo. Idolatrar outros deuses, criar deuses, não ouvir a Deus, virar as costas para Deus, não seguir os ensinamentos que Davi deixou, com o comportamento que ele teve com Deus, enfim. A verdade é a seguinte, pessoal, tá uma confusão danada, e isso faz muito sentido com o que a gente vive. O que eu quero dizer para você? Eu quero te dar um exemplo, eu acredito que esse exemplo vai pegar a maioria das pessoas. Você já percebeu que a coisa mais comum hoje, a coisa mais normal, é que a gente ande em acostamento? Vou te dizer duas coisas comuns no trânsito. Andar no acostamento, inclusive às vezes na contramão. E 2, furar o sinal. Furar o sinal, furar o semáforo, dependendo de onde da região que você esteja assistindo. O sujeito fura o sinal e beleza. Eu já vi, tá, pessoal? Homem, mulher, branco, preto, gordo, magro. Não tem essa. Não tem discriminação para essa parada. Todo mundo faz. É impressionante como isso acontece. Aí agora a gente está vivendo uma discussão muito grande aqui onde eu moro, na região dos lagos, que é a volta dos pardais eletrônicos, os pardais de velocidade. E todo mundo contra, um absurdo, não sei o quê. Eu já acho diferente. Eu acho que tem que ter mesmo. Na verdade, eu acho que tinha que ter mais. Por que eu acho que tinha que ter mais? Porque as pessoas não respeitam. Olavo, mas não, violência é outra parada. Independente de ter pardal ou não ter pardal, tem violência. A questão é essa. A questão é a segurança no trânsito. Eu que tenho oportunidade de trabalhar praticamente todos os dias no trânsito, fazendo um aplicativo, eu vejo, gente, os desmandos. É moto, agora tem essas bikes elétricas, mas é uma confusão. É gente sem capacete, é moto sem placa. Aí coloca-se os pardais para quê? Para justamente a gente tentar, a gente tentar ter um mínimo de civilidade. Porque é um absurdo, por exemplo, eu não deixo meu filho ir de bicicleta aqui pela estrada, a não ser que na ciclovia. Por quê? Porque os caras não respeitam. As pessoas não respeitam. Eu canso de ver acidentes. Então, olha o início lá do título, o início do capítulo. É aquilo que você começa a acontecer uma vezinha, outra vezinha, mais uma só hoje. Aquilo se torna um padrão e aquilo ali começa. Aí, o que é pior, aí começa a ter acidente, começa a ter consequência grave, começa a gente a morrer, começa a gente a ficar aleijada. Eu mesmo conheço vários casos de pessoas conhecidas daqui que tiveram problemas sérios. E aí, isso se torna normal. Porque as pessoas dizem, é assim mesmo, a estrada é perigoso. Cuidado, estrada é perigoso. Por que estrada é perigoso? Estrada é como outra coisa qualquer. É você dirigir de forma
decente, de forma disciplinada, de forma segura, né? Direção com segurança, certo? E você não vai ter problema. Eu, graças a Deus, estou aí há pelo menos aí uns 5, 6 anos que eu faço aplicativo, algumas vezes, alguns períodos mais, outros períodos menos, mas eu nunca tive um acidente. Eu sou diferente de você? Não. Eu simplesmente sou uma pessoa prudente no trânsito. Evidentemente, pessoal, que graças a Deus, Deus sempre me livrou, né, de uma outra pessoa maluca batendo no meu carro, ok. Mas eu sempre faço a minha parte. Eu dirijo com prudência. Eu não dirijo alcoolizado. Já fiz, tá? Já fiz isso. Não faço mais, me arrependo. Não faço mais. Mas eu sempre tive um padrão no trânsito muito de segurança, de tranquilidade, de calma. Eu conheço pessoas, tenho amigos, não sei se você se você for assim, comenta aí. O sujeito é um cara tranquilo, beleza, tal. Ele sentou no volante, sentou no banco, ele pegou o volante, o cara se transforma num louco, num maluco. Ele sai xingando todo mundo, ele quer passar todo mundo, ele quer ir na frente. É impressionante como o brasileiro, eu estou falando do brasileiro porque eu não sou de outro país, eu sou brasileiro, então eu conheço bem o daqui. Como nós enxergamos o carro como uma autoafirmação de masculinidade. O carro, você tem que chegar na frente do outro, você tem que impressionar a mulher que está do teu lado, que você dirige bem, que você é rápido, que você não fica atrás de ninguém, que você buzina, que você reclama, que você enfrenta, que você é respeitado. É impressionante. As pessoas não percebem que o carro, a primeira coisa que deve ser observada no carro é a segurança. Se você não dirige com segurança, já está errado, esquece. A primeira coisa que nós devemos observar ao volante é segurança. Depois é sua destreza, é sua habilidade para estacionar e tudo mais, e bababá. Mas a primeira coisa observada é a segurança. E as pessoas deixaram que aquele pouquinho se tornasse um padrão, o padrão começa a causar consequências graves e você continua. Mas aí a culpa é sempre de alguém, não é sua nunca. A culpa é de Deus, que foi Deus que quis, era assim, tinha que acontecer. A culpa foi do sujeito que não viu você, a culpa foi do vento, a culpa foi do cachorro que passou na sua frente. Impressionante. Eu posso sofrer um acidente? Evidentemente que eu posso, pode acontecer comigo, mas pode ter certeza, por imprudência minha vai ser difícil. Impossível, não tem como dizer, sou um pecador, eu falho, claro que pode acontecer comigo, mas vai ser difícil ser por imprudência minha. Porque eu procuro ser prudente, eu procuro respeitar as leis de trânsito. As pessoas hoje, elas têm o respeitar saiu de moda. Ah, eu não vou respeitar, eu não quero nem saber. Aí, voltando à questão dos pardais. Tem que ter pardal, porque nós somos mal educados. Nós não temos educação. Então, se nós não temos educação, nós precisamos ser punidos, nós precisamos ser penalizados, nós precisamos ser adestrados para que a gente possa viver em sociedade de forma pelo menos razoável, né? Eu sugiro às autoridades que façam isso nos acostamentos. Passe a colocar câmera nos acostamentos, sei lá, algum sistema no acostamento, para que as pessoas não andem no acostamento. Só finalizando esse assunto, que é um assunto que me deixa realmente bem chateado, bem incomodado. Um colega, um rapaz aqui que cortava grama aqui na rua, para algumas pessoas aqui da rua, 27 anos, se não me engano, ele morreu dessa forma, andando de bicicleta. A pessoa simplesmente parou na frente dele, parou, estacionou, sem do nada, bum, parou, o cara tomou um susto, tirou no que ele tirou, e infelizmente veio uma moto e o pegou e ele faleceu. E aí? A culpa foi dele que se assustou. Cara, como é que você de repente entra no acostamento na frente de um ciclista, gente? Que loucura é essa? Sabe? Então assim, pessoal, o capítulo de hoje é esse, tá? Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente define como padrão, tá? A gente define certas situações como padrão e a gente vai repetindo. Aí aquilo começa a ficar mal, começa a causar problemas pra gente, mas a gente não. Ah, não, mas é assim mesmo, e tal, e a gente vai. E aí quando acontece uma situação maior, uma situação mais grave, a gente coloca a culpa em alguém. E isso não adianta, não faz sentido, porque o juízo vem, e ele vem, tá? Até brincando, ele vem com juros e os juros é alto, tá?
Bom, como eu disse, o capítulo de hoje foi esse. Agradeço a você que ficou até aqui. Vou pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para que você seja avisado, né, dos vídeos que a gente faz aqui todos os dias. Ok? Deus abençoe a todos e até o próximo capítulo, pessoal.